No vídeo de hoje você vai entender de uma vez por todas o que é a depressão e por que ela surge. Me conta aí nos comentários se você ou alguém que você conhece convive com uma depressão. Será que um estado de tristeza profunda já pode ser considerado um transtorno depressivo? Por que tanta gente tem depressão com sintomas tão diferentes? Fica tranquilo que nós vamos descobrir o que realmente funciona contra a depressão e como ajudar alguém a sair dessa situação. Lucrécio é um jovem de 25 anos que sempre se deu bem com todo mundo. Ele tinha um bom emprego e até tinha uma namorada, com um relacionamento estável e feliz. Mas de uns meses pra cá, se sentia cada vez mais sozinho. Sua vida já não era mais tão empolgante. Perdeu o ânimo para sair com os amigos e começou a se sentir pressionado porque alguns deles estavam crescendo na carreira, enquanto Lucrécio só andava de lado. No trabalho estava difícil se concentrar e até o namoro começou a desandar. Depois de meses brigando, a única coisa que ele se lembrava era da namorada dizendo que ele tinha perdido a energia, apesar de que Lucrécio estava fazendo o seu melhor. Esses foram os primeiros sinais de que algo estava errado. Até mesmo em conversas do dia a dia, seus pensamentos não fluíam tão bem. Era como se a cada raciocínio que ele precisasse fazer, surgisse uma neblina em sua mente. A simples tarefa de pensar era tão exaustiva quanto a de levantar da cama de manhã, outra coisa que se tornou complicada e sem sentido. Lucrécio se sentia cansado mesmo sem fazer exercício, estava engordando e o único peso extra que ele sentia era o peso da sua dor, que ninguém conseguia entender. Lucrécio, sempre muito alegre, já não se importava com nada e não se sentia mais grato por sua vida. Ele já estava com depressão. A depressão é um transtorno do humor, ou seja, é um estado constante de humor deprimido ou perda de interesse ou prazer pela vida, por pelo menos, pessoal, 2 semanas. Existem cerca de 9 critérios para diagnosticar uma depressão, e eu não vou colocar a lista toda aqui, até porque seria responsabilidade minha, já que o diagnóstico tem que ser feito com o auxílio de um psicólogo e de um psiquiatra, junto com a definição do quão grave é o quadro e qual o tratamento adequado. Mas o que você precisa saber é que o Lucrécio sentiu é bem parecido com o que acontece com a maioria das pessoas que desenvolvem o transtorno depressivo maior, o nome técnico da depressão. Quem vê de fora sem um olhar treinado, pensa que é bobagem, já que a depressão se parece muito com uma tristeza, mas não é. Muitas vezes as pessoas acham que é normal se sentir triste por causa de um término de relacionamento, de uma demissão, de um luto ou por causa da falta de dinheiro. Mas a verdade é que a depressão começa bem antes, como um peso profundo, uma perda de prazer pela vida que só quem tem consegue explicar. Enquanto a tristeza é uma emoção momentânea, uma tempestade passageira que passa em alguns dias, um humor deprimido ou a perda de prazer da depressão são como o clima. É uma chuva constante, sempre com dias nublados e sem cor, em que prevalece a falta de vontade de fazer as coisas, apesar de eventualmente acontecerem coisas boas no dia a dia. O problema é que esses momentos bons são esquecidos, ou, como muitas pessoas depressivas dizem, não são dignos de serem comemorados. E os momentos ruins parecem piores. Além de todos os sintomas que o Lucrécio sentiu, podem vir mudanças no sono, uma culpa sem explicação ou sensação de fracasso, mudanças de apetite com perda ou ganho de peso, agitação e, nos casos mais graves e principalmente aqueles não tratados, pensamentos recorrentes de tirar a própria vida, dos quais as pessoas não conseguem se livrar. Mas por que isso acontece com algumas pessoas que passam por vários momentos tristes na vida e com outras não? Elas simplesmente conseguem superar. E por que no momento que a depressão surge é tão difícil se livrar dela? Por incrível que pareça, a ciência está começando a desvendar a biologia por trás da depressão e de como ela domina os pensamentos. E eu já vou te contar como isso acontece, porque ter uma rede de apoio e tratamento é crucial. Mas antes de continuar, eu quero te falar sobre quem está sempre comigo aqui apoiando o nosso trabalho, até mesmo nos temas mais sensíveis, que é a nossa parceira Insider. Essa aí, pessoal, é a minha primeira tech t-shirt preta, a camisa que vocês sabem que tem tecnologia anti-odor, não precisa passar. Mas olha essa tech t-shirt nova, é a mesma cor, a camisa não desbotou desde o meu primeiro vídeo lá em 2022. Lava aí umas 10 vezes uma camisa de algodão premium e vê se ela vai ficar da mesma cor. E o melhor, galera, é que agora, olha só, tem tech t-shirt azul, vermelha, essa cor aqui de vinho linda, marrom, tem tech t-shirt para todos os gostos. Com o nosso cupom OLACIência15, você garante 15% de desconto em todo o site da Insider. Então entra no link da descrição ou nesse QR Code aqui e corre lá para você pegar a sua. Mas assim como é muito importante você se sentir bem consigo mesmo usando o Insider, também é muito importante dar atenção para sua saúde mental. Então obrigado, Insider, e bora entender como surge a depressão.
Por muito tempo se acreditou que a depressão fosse causada por um desbalanço nas moléculas que os neurônios usam para se comunicar, moléculas que regulam as nossas emoções e o comportamento. E realmente o cérebro de uma pessoa com depressão pode ter níveis baixos de serotonina, responsável por controlar o humor, e níveis baixos de dopamina e norepinefrina, responsáveis pela motivação e pela energia. Mas o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que essa desregulação nos neurotransmissores é a causa da depressão? Ou ela é só uma consequência do quadro depressivo? Aos poucos, os cientistas viram que nem todo mundo que tinha depressão tinha essa desregulação nos neurotransmissores. Cada cérebro é único e cada quadro de depressão tem pensamentos perturbadores diferentes. Talvez a depressão tenha origem em algo mais racional, mais humano. Foi só recentemente que os cientistas entenderam que a causa da depressão está muito mais ligada a como a pessoa responde à pressão que a vida exerce sobre ela do que com um desbalanço bioquímico. E isso muda tudo, pessoal. A depressão passa a ser um transtorno não apenas biológico, que pode ser tratado com remédios, mas também psicológico, em que os próprios pensamentos ajudam a colocar a pessoa para baixo e presa na própria mente. Não dá para descartar também o papel da genética, tanto é que filhos de pessoas com depressão têm mais do que o dobro de risco de desenvolver o transtorno em comparação aos filhos de quem não tem depressão. Mas a pressão que o estresse crônico exerce parece ser a principal causa. A falta de dinheiro, um luto, abuso físico ou psicológico e a constante comparação com pessoas que conseguiram sucesso e você não, podem desencadear a depressão se continuarem por muito tempo. Se a pessoa não tem uma rede de apoio e um acompanhamento psicológico, ela pode entrar no processo conhecido como ruminação, em que os pensamentos negativos não vão embora. Esses pensamentos criam um ciclo que se repete todos os dias, aumentando ainda mais a pressão que a pessoa sente. A preocupação constante aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e que, por sinal, é tóxico para os neurônios. E para completar, esse estresse crônico liga um mecanismo de defesa no cérebro. Áreas responsáveis pelas emoções do medo e da raiva ficam mais ativadas, tentando proteger a pessoa de um perigo que parece muito maior do que realmente é. Enquanto isso, as áreas responsáveis pelo raciocínio e pela formação de memórias ficam em segundo plano. É exatamente esse mecanismo de defesa do cérebro que explica por que é tão difícil para uma pessoa com depressão construir pensamentos positivos e abandonar o sentimento de angústia. O medo e a raiva dominam e a razão fica inibida. A depressão ser causada pelo estresse também explica por que quase metade das pessoas com transtorno de ansiedade também tem depressão. Até o estresse da falta de sono crônica pode aumentar o risco. Adultos que dormem 5 horas ou menos têm um risco 30 a 40% maior de ter depressão do que quem dorme pelo menos 7 horas. Sabia disso? Agora eu te pergunto, será que o Brasil, um país com uma população que não tem tempo para descansar, em que prevalece o excesso de trabalho, a falta de dinheiro e a insegurança, por si só, já não seria um ambiente propício para o aparecimento da depressão? No caso do nosso amigo Lucrécio, o fato de ver seus amigos prosperarem e ele ficar estagnado foi o estopim para o transtorno depressivo dele. Mas quantos Lucrécios estão perdidos por aí no Brasil sem saber como sair dessa situação? A verdade é que existem muitos Lucrécios e é por isso que chegou a hora de eu te contar como lidar com a depressão para salvar vidas. Depressão tem cura? A depressão já afeta quase 230 milhões de pessoas no mundo e, como eu contei nesse vídeo aqui, o caso do Brasil, galera, é mais complicado. São pelo menos 16 milhões de brasileiros convivendo com um transtorno depressivo, 10% da população adulta, praticamente o dobro da média mundial. Ou seja, se você tem depressão, saiba que você não está sozinho. E mais importante, que ela tem solução. A depressão exige um cuidado constante para controlar os sintomas. Isso porque os tipos de sintomas, a frequência e a intensidade deles são extremamente variáveis entre as pessoas. Algumas têm os sintomas de depressão fortemente presentes no dia a dia por meses. Já outras alternam entre períodos que os sintomas estão mais presentes e períodos de remissão, o que causa uma falsa impressão de cura. Mesmo quando os sintomas não estão aparentes, eles ainda podem voltar a qualquer momento. É por isso que falamos que a depressão não tem cura, mas tem tratamento. Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda com a depressão, reconhecer essa necessidade é o primeiro passo. Cada caso exige um tipo de tratamento que pode aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. E por tratamento eu quero dizer um conjunto de ações feitas de forma consistente e comprovadas pela ciência que controlam os sintomas da depressão. Do ponto de vista psicológico, ou seja, o que vai lidar ali com seus pensamentos, seu lado racional, a terapia cognitivo-comportamental é um dos tratamentos mais eficazes. Eu vejo muita gente com depressão fazendo terapia que não tem comprovação científica e aí fica anos naquele quadro.
um bom terapeuta com uma técnica adequada vai te ajudar muito. Assim como uma academia é importante para um idoso que perdeu massa muscular, a terapia, galera, é como um treino para o cérebro. Pensar dá trabalho, especialmente quando o lado racional está em desvantagem em relação às emoções de medo e tristeza. A terapia vai fortalecer os pensamentos e moldar os comportamentos com atividades gratificantes para que os sentimentos de tristeza e desesperança não dominem mais. E isso funciona. Eu deixei vários estudos no comentário fixado mostrando como que a terapia cognitivo-comportamental resolve a depressão. E o tratamento pode envolver o uso de remédios também, mas aí já pega a parte da biologia da doença. É verdade que os antidepressivos são fundamentais em alguns casos, principalmente os mais graves. Eles ajudam a regular o humor e o sono, que principalmente estão muito afetados nos quadros de depressão, para que você consiga se fortalecer com a outra terapia, né, a terapia psicológica. Mas em casos mais leves, só a terapia em combinação com a mudança de hábitos de vida já é suficiente. E só um psiquiatra junto com um psicólogo vão poder te dizer o que fazer. E o mais interessante, até exercício físico pode ajudar. Cientistas mostraram que as pessoas que praticaram exercícios como caminhada ou corrida, exercícios simples, tiveram uma melhora maior do que as pessoas que só fizeram tratamento com psicólogo e com remédios. É algo complementar. É importante que a pessoa com depressão seja realmente ouvida. Ter uma rede de apoio é um dos fatores mais importantes que salva vidas. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Eu tô te ajudando a dar esse primeiro passo para que você seja acolhido. Se você está passando por algo assim ou conhece alguém nessa situação, o SUS oferece atendimento psicológico e psiquiátrico de graça em várias unidades de saúde. E o Centro de Valorização da Vida funciona por telefone 24 horas por dia. O número é 188. Depressão não é fraqueza, mas é preciso reconhecer o problema e ter muita coragem para buscar ajuda. Foi o que o Lucrécio fez e depois de alguns meses ajustando remédios e terapia, seus episódios de tristeza e desesperança voltaram a ser como os de qualquer pessoa. Tempestades passageiras. Agora se liga nesse outro problema que pode afetar muito a saúde mental, que é o vício em apostas, como eu contei nesse vídeo aqui. Um grande abraço, depressão é coisa séria e diga olá ciência. Tchau!